Olá, amigos, tudo bem com vocês? Nessa data de hoje, 5 de março de 2025, nós estamos caminhando para o 10º estudo já. Que beleza, né? Que você está nos acompanhando aí, tem aí comentado, tem curtido, tem compartilhado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre o estado do homem da morte. Será que existe vida após a morte? O que a Bíblia nos diz para nós a respeito disso? Mas antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Poderoso Deus, querido Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá nessa oportunidade. Estamos aqui mais uma vez para abrir a tua palavra e meditar e estudar nela. Quero abençoar cada um de nós, fortaleça a nossa fé e nos dê a tua paz e a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amigo, quando se fala de morte, ninguém foi programado para morrer. Todo mundo foi programado para viver. Mas bem sabemos que a morte é um intruso, né? Porque aqui na Bíblia, a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim, ó, Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou na narina o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o homem do barro. Aí depois de ter criado o homem, Deus soprou o fôlego de vida, que é o pneuma, e aí o homem passou a ser um ser vivo. Quando a gente morre, de acordo com Gênesis 3,19, diz assim, No suor do rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Hoje existem muitas especulações com relação à vida após a morte. Para alguns, quando a pessoa morre, ela vai para uma outra dimensão. Se ela é homem, se ela é mulher, vai reencarnar homem. Se é homem, vai ser mulher, planta ou animal. São algumas teorias. Para outros, fica no purgatório. Para outros, fica lá no inferno. É como se o diabo tivesse um garfo e um caldeirão fervente, um tridente, esperando as pessoas chegar lá. Alguns dizem que escuta vozes de almas debaixo da terra. Essas são as teorias. Mas a Bíblia diz claramente, nós acabamos de ler aqui, Gênesis 2:7 e Gênesis 3:19, nós somos criados do pó da terra e ao pó voltaremos. Que o corpo volta para o pó. Isso aqui, ó, o sopro, que é a alma, o espírito, volta para Deus. Então não existe a pessoa morrer, estar lá sendo velada no caixão, se uma alma dela sair vagando por aí. Se for uma boa pessoa, ela vai direto para a glória ou para o céu, como afirmam os irmãos evangélicos e os irmãos católicos. A Bíblia não ensina assim. E aí quando você vai para Eclesiastes capítulo 3, vou começar por esse capítulo. Eclesiastes 3, verso 19 diz assim, Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Assim todos morrem e têm o mesmo fôlego. Nenhuma vantagem o homem tem sobre o animal. Todos vão para o mesmo lugar, porque do pó vieram, ao pó voltarão. Eclesiastes 9, versículo 5 e 6 diz assim, Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6, Eclesiastes 9. Amor e ódio e inveja para eles já pereceram. Não tem parte algum do que se faz debaixo do sol. Verso 10. Tudo que vier para a mão para fazer, fazei-o, conforme as tuas forças, porque no além, que é a palavra além quer dizer sepultura, onde vai todas as pessoas, não há projeto, nem obra, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, quando alguém fala assim, vá para o inferno, a palavra inferno, ela deriva tanto no hebraico ou no grego, ou no latim, dormitório, lugar dos mortos, onde é uma região de silêncio onde vai todas as pessoas. Então, a sepultura, o cemitério pode ser um cemitério simples ou um cemitério mais bonito, sofisticado. A sepultura é a mesma, tanto para o branco, para o negro, para o rico e para o pobre, para todos. Ou seja, o homem pode ter todo o poder, pode ter toda a glória do mundo, mas quando ele morre, já acaba tudo ali. Ele não morre, não vai levar nada consigo. Por quê? Jó capítulo 1, capítulo 2 diz que ao mundo a pessoa vem nu,
e quando ela volta ao pó, ela vai inútil novamente. Ou seja, ela veio para o mundo sem nada e volta para a terra sem levar nada também. Por quê? Porque quando as pessoas estão quase nas últimas para morrer, ou quando está viva, a pessoa diz assim, isso aqui tudo é meu. Quando morre não vai levar nada. Porque ele veio nu, para o mundo nu, ou seja, nasceu sem roupa e volta para a terra sem roupa. Na verdade, a família que pede para colocar aquela roupa na pessoa, porque para não ficar ali. Porque senão, ele gostava dessa camisa, dessa calça, assim por diante. Eclesiastes 12, versículo 7 diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O que eu quero deixar claro para vocês aqui é o seguinte, o fôlego de vida, quer dizer o espírito, o ar, o oxigênio, é o que faz o ser humano um ser vivo. Então o homem passou a ser, não passou a ter. Então nós somos um ser vivo. Você está me ouvindo aqui, se algum dia deixar de existir, vai ficar só imagens gravadas, vozes, acabou. Aí, se eu morri salvo em Jesus Cristo, vou acordar na primeira ressurreição. Quer ver uma coisa só? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o verso 18. Estou abrindo a minha aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o verso 18. Diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Jesus vão ressuscitar primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui diz que a morte é o oposto da vida, o retorno do homem como era antes, que Deus soprasse o fôlego da vida. A morte é a retirada da vida e tudo quando nela se implica. Na morte não há nem pensamento, nem projeto, nem consciência. Vida sugere atividade. Na morte a vida cessa. Na morte é cortada toda a relação com a vida. Quando os mortos acordarão? É consolador saber que os mortos vão ressuscitar na volta de Jesus. Deus chamará os mortos à vida novamente. Os nossos queridos que a morte levou não dormirá para sempre. Deus ressuscitará os justos mortos. Ou seja, toda pessoa que morrer em Jesus Cristo vai acordar na primeira ressurreição. A pessoa que morrer sem Jesus, ela vai acordar na segunda ressurreição. Como já comentamos aqui no juízo final. Então é bem claro. Quando alguém disser assim, minha mãe, meu pai, meu tio, meu amigo voltou a falar comigo. Bom, vocês sabem que a primeira sessão espírita começou lá no Éden, quando a serpente não falava. E agora o espírito, o inimigo, o diabo, usou o corpo da serpente para falar na boca da serpente para Eva. Eva então acreditou e aí houve o segundo pecado, que o primeiro pecado começou no céu e depois veio para a terra. E Eva acreditou. E aí, resultado que hoje todo ser humano paga por isso, pela escolha de Eva e de Adão. Então, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna está em Jesus Cristo. Então, através do Adão, Jesus, ele veio à terra para morrer, para nos dar vida. E o outro Adão, criado por Deus, entrou o pecado. Mas Cristo deu a vida para salvar toda a raça humana. Então, quando alguém fala assim, eu sonhei com meu tio, com minha mãe, com seja quem for, olha o que diz a Bíblia aqui. 2 Coríntios capítulo 11, deixa eu conferir aqui. 2 Coríntios 11, versos 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
né? Muitos, pois os seus ministros próprios se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será como as obras. Ou seja, o inimigo que personifica o jeito da pessoa, a fala, tudo, para se dizer que a pessoa voltou. Por isso que hoje o mundo, as pessoas têm essa ideia de vida após a morte. Para uns, a morte acabou. Para outros, a pessoa vai para uma outra dimensão. Como eu falei logo no início do nosso estudo. A pessoa, ela pode reencarnar numa planta, animal, homem ou mulher. Ela pode ficar no purgatório até ela alcançar mais ou menos ali um fluxo de melhoria e ela voltar a conviver. Ou ela pode ir direto para o inferno. Lá ela fica lá queimando no fogo para sempre. Essas são as ideias criadas ao longo do tempo. Começou lá no Império dos Egípcios e foi se passando isso, entendeu? Aí isso foi se passando ao longo do tempo para todo mundo. Aí os gregos, os romanos, os assírios, os babilônicos, isso foi assimilando, né? E hoje tem essa ideia de que morre, vai para algum canto. A Bíblia deixa bem claro, nós acabamos de ler alguns textos aqui. O que é alma? Alma quer dizer a pessoa. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e versículo 20. Estou a palavra do Senhor aqui, ó. Ezequiel 18, 4 diz assim, ó. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então todas as almas, todas as pessoas pertencem a Deus. É bem simples de entender. Tá vendo assim que essa luz? Ó. A luz, para ela gerar luz, ela precisa aqui de gerador. Então, como eu apaguei aqui, tem luz. Acabou a energia, acabou a energia. Então, assim é a vida do ser humano. O oxigênio é que faz a gente sobreviver. O oxigênio vai para todo o corpo, para o cérebro, para tudo. A gente morre, deixa de existir. Eu não sei nadar, mas eu entro no rio, eu vou na praia, etc. Se eu entrar ali, não tiver alguém próximo e eu ficar brincando ali, bobeando, eu posso morrer na água. Deixou de existir. O oxigênio voltou para Deus, o corpo pode até você enterrado, acabou. Então assim é a vida do ser humano. Então, ele não volta. Então, alma, espírito e fôlego de vida é uma coisa só. Então o corpo volta para o pó, o sopro da vida volta para Deus. Deixa de existir a pessoa. Na volta de Jesus, a pessoa, quando Cristo voltar, se ela aceitou Cristo agora, vai acordar na primeira ressurreição. Se ela morrer sem Jesus, vai acordar na segunda ressurreição. Nós acabamos de ler aqui no versículo 20, diz assim, ó, de Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, cada um é responsável da sua salvação. Ou seja, a salvação é individual. Ninguém quer, porque eu sou cristão, vou ajudar a salvar minha família, vice-versa, não. Eu mostro o caminho que é Jesus. Cada um toma a decisão de seguir ou não. Então, quando a pessoa morre, deixa de existir. Ou ele vai para o céu, ou ele fica para ser queimado. É simples assim. E aí, quando a gente vai para João, que é o Evangelho, capítulo 5, João 5, verso 28 e 29. É isso mesmo. João 5, 28 e 29 diz assim. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, a pessoa só tem duas oportunidades. Vida eterna ou condenação eterna. Aí vem uma perguntinha básica aqui. Será que os filhos de Deus devem consultar os mortos? Vamos ler aqui Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, Deuteronômio 18, aliás, desculpa, né? Deuteronômio 18, versículo 10 e 11, que diz assim. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz coisa tal é abominação ao Senhor Deus, e por essa abominações ao Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então isso é uma abominação. Consultar um astrólogo, consultar um cartomante, consultar uma dessas pessoas, prognosticador, agoreiro, feiticeiro. Ou seja, essa pessoa está consultando com o inimigo, como eu acabei de ler em 2 Coríntios 11, 3 a 15.
Então, quando a pessoa morre, você não deve consultar ninguém. Morreu, depois da pessoa lá no depósito lá, o depósito que eu falo é o túmulo, né? A sepultura, onde vai todas as pessoas, tanto branco, negro, rico ou pobre, todos vão para ali. E ali fica aguardando o chamado de Jesus, como eu já li para vocês aqui, em João capítulo 5 e 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6 fala a mesma coisa também. Porque os mortos vão ressuscitar para a vida eterna ou para a condenação eterna. Então, o que é a morte? Nós somos feitos pó e ao pó tornaremos. A que Jesus compara a morte? Jesus compara a morte como um sono. João capítulo 11 conta a história de Lázaro. Lázaro morreu, estava lá para fazer 4 dias. Jesus foi lá depois de tudo isso para mostrar a glória de Deus. E então Jesus chamou Lázaro, saia para fora. Aí Jesus mandou remover a pedra, tirou aquelas atalhos, né, que na verdade seguiam algumas coisas que estavam ali encobrindo o corpo de Lázaro, tirou todos os atalhos dele e ele então sobreviveu novamente. Então Jesus tem o poder da vida e o poder da morte. Então Lázaro estava dormindo. Então quando alguém morre, ele está dormindo o sono da morte. E ela vai acordar só na volta de Jesus. Claro, Deus tirou o oxigênio dela, está na mão dele. Quando ele voltar, ele vai colocar novamente o oxigênio naquela pessoa. O que os mortos sabem? Os mortos sabem nada. Morreu, acabou. Como li em Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Projeto, conhecimento, tudo já pereceu. Devem constar os mortos, não. Quem então vem para enganar as pessoas? São espíritos enganadores. Quem vem para enganar o mundo? O inimigo, Satanás. Nome dado aos anjos caídos, demônios caídos. Ele quem faz, e ele faz toda essa história. A pessoa trouxe uma carta escrita, uma carta telegrafada, uma mensagem para mim, e falou que lá no céu, aí quando algumas pessoas, alguns falam assim, a criança morreu, está lá no céu como anjinho, ele está lá no céu olhando para mim, chorando, está falando comigo. Não, morreu, acabou. Que disfarce Satanás usou para enganar Eva? Usou a serpente lá no paraíso, criado por Deus, Gênesis capítulo 3. Qual o objetivo de Satanás? Enganar falsos cristos, falsos profetas. Como vencer o engano? Somente ligado a Jesus. E assim a gente vai conseguir vencer esses enganos conectados à palavra do Senhor. Ao criar o homem, Deus formou o homem do seu corpo do pó da terra. A forma humana estava perfeita, porém inanimada. Então Deus soprou naquela forma do fôlego de vida do homem e tornou um ser vivo e inteligente. O homem tornou-se uma alma vivente. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou na narina o fôlego da vida, o homem passou a ser alma vivente. Ao morrer o homem, o fôlego da vida, ou espírito, o princípio da vida que Deus dá ao homem e aos animais, volta ao grande autor do Criador da vida, que é Deus. Tendo vida de Deus, a ele pertence. Bom, na morte ocorre o inverso. O corpo, que é o pó, volta ao pó e o fôlego da vida volta para Deus. E assim, não existe uma... Está aqui um exemplo. Se eu vou que aqui seja um caixão, isso é uma alma aqui vagando, não existe isso. Tá? Tira da ideia isso, porque isso é uma ideia criada pela metodologia grega, egípcia, babilônica, assírios, e os romanos adotou isso ao longo do tempo. Aí alguns ameaçam, se você for pelo livro da capa preta, você é jogado no inferno. E aí criou essa ideia, e aí através de desenhos, filmes, as pessoas criam nessa parte. Bom, é muito difícil perder alguém. Acompanhar o enterro, o funeral de uma pessoa a quem você amava muito. Na realidade, a morte não agrada a ninguém. Ela separa as pessoas, mas por causa do pecado. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, deu o conselho: eu não quero que vocês, irmãos, entristeçam com respeito àqueles que já dormem. Ele compara a morte como um sono. E Deus não se preocupe, porque Deus vai acordar aquela pessoa quando voltar, ou para a vida ou para a condenação eterna. Na Bíblia existe uma promessa para os que dormem em Jesus, para aqueles que entregam a sua vida e o coração a Jesus. Um dia vão ressuscitar para a vida eterna. Então, o que eu devo fazer hoje? Consolar-me na esperança da ressurreição, crer em Jesus, João 11, 25, e perseverar até alcançar a imortalidade que Deus nos dará. O que eu devo fazer hoje? Crer que Deus é o autor da vida, que não existe vida após a morte. Creio que na esperança é Jesus, que por meio dele todos os justos voltarão a viver na primeira ressurreição. Ou seja, quando fala crer na vinda de Jesus, que ele terá a solução para a morte. Ou seja, hoje todo ser humano morre de qualquer coisa, pelo tempo de idade, ou por alguma doença, por algum acidente e assim por diante. Mas breve Jesus voltará e nos dará a vida eterna, onde nunca mais haverá morte, pranto e dor, e nós seremos felizes para sempre. E eu quero terminar lendo com você Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim:
e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sim, meus queridos, em breve a morte já não mais existirá no nosso meio. O pecado estará exterminado para sempre. E nós vamos viver felizes para sempre com Deus. A pergunta que eu faço para você que irá assistir esse vídeo, seja agora à tarde, à noite, madrugada, de manhã, qualquer momento, ou depois, você gostaria de fazer parte do grupo dos salvos, de estar na primeira ressurreição para a vida eterna? Ou você quer viver a vida normal, como se nada estivesse acontecendo, vivendo a vida de pecado e não se preparar para a volta de Jesus? Se é o seu desejo, eu quero orar por você neste momento. Santo Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado pela tua palavra aberta. Roga-te humildemente a tua paz, a tua bênção, a tua proteção. E nos prepare, Senhor, para aquele grande dia. Quando o Senhor voltar no nuvem dos céus, você não está pronto para receber do Senhor a coroa da vida. Se nós viermos a morrer, que possamos morrer salvo em Jesus e acordar na primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição é para a condenação e para a destruição de todo o mal pela raiz. Portanto, ó Pai, nos ajude e nos abençoe, para que verdadeiramente possamos fazer a tua vontade e nos preparar para a volta de Jesus. Fique conosco hoje e sempre. É o que nós te rogamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um restante de dia abençoado. Obrigado por nos acompanhar nesse 10º estudo. Amanhã falaremos mais o 11º estudo. Vamos falar sobre a Igreja de Deus. Qual é a Igreja verdadeira? Será que existe? Deus abençoe você e até lá.